Bom, estamos ao vivo aqui agora, 19 horas e 34 minutos. Quero dar uma boa noite para todas as pessoas, para quem está fora do Brasil, meu bom dia, meu boa tarde, enfim. Olá, pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. E para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço, tá? É uma honra e um privilégio poder receber cada um de vocês aqui. Bom, no assunto de hoje, no bate-papo de hoje, no debate de hoje, estaremos aqui com ele, Osiel Soares, ele que tem aí 10 anos de cristão, né? Ele que mora na cidade de Olinda, uma região metropolitana daqui do Recife, e ele também teologando, tem um canal dele chamado Deus Existe, onde ele combate veementemente os ateus. E aí nós tivemos aqui a grande oportunidade de falarmos. Ele é meu conterrâneo, pessoa que, inclusive, já tive até o privilégio de poder conhecê-lo pessoalmente, uma pessoa maravilhosa. Estamos aqui já com 143 corações batendo aqui, tá, para essa live de hoje. Eu espero muito, muito de todo o meu coração que nesta live de hoje não haja vencedores e não haja perdedores. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é colocando aqui os nossos pontos de vistas para que a gente possa esclarecer a esse grande público, ao público aí do Osiel, certo? Que é um homem que, segundo ele, é um homem de Deus, um homem iluminado, um homem santificado, regenerado, justificado, abençoado, um sacerdócio real. O cara que é o sal da terra, a luz do mundo. E ele vai ter aqui esta oportunidade de falar aos corações de vocês. Então, com vocês, Osiel Soares, se apresenta, pessoal. Opa, boa noite, pessoal aí que estamos ao vivo. Quero primeiramente pedir com licença ao dono do canal, pois nós estamos aqui com esta oportunidade. Se tiver cristão já ao vivo, compartilha aí essa live com as pessoas que você conhece. Queremos agradecer também a Deus, pois nós somos crentes, né? Por esta oportunidade de poder chegar aqui, agradecer livramentos em ocultos que, com certeza, teve para que essa live não se realizasse. Mas estamos aqui, estou feliz, agradeço mais uma vez ao Jason Ferreira do canal Além da Fé, por esta grande oportunidade de podermos, dentro do canal dele, que é ao contrário do meu, mostrar a nossa fé, mostrar que a Bíblia ela é merecedora de uma inspiração divina, que ela é sim movida pelo Espírito de Deus. Canal Deus Existe é o meu canal. Se você puder ir aí na descrição, você se inscreve aí, cristão. E se você também é ateu e se interessar pelo nosso trabalho, vai lá e inscreve-se no nosso canal, pois tem muito vídeo legal que a gente tenta, né? Não combater, mas nós tentamos centralizar as visões, né? Então, esperamos que nessa live, como o Jason Ferreira falou, não haver vencedor nem perdedor. Quisera eu que no fim da live tivesse convenções, né? Alguém chegasse e dissesse, opa, eu realmente senti, Jason, que o negócio é diferente e eu quero entregar minha vida novamente a Jesus. Então tá com o Jason, que é o dono do canal. Pois é, então, vamos logo ao assunto. A gente sabe, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 12 até o 23, Paulo faz ali uma recomendação, uma exortação, inclusive, muitíssimamente séria, aonde ele afirma categoricamente para aquelas pessoas que estavam incrédulas, o povo de Corinto, que já estava desesperado sobre a volta de Jesus, e sobre também duvidando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, né? E esses mesmos cristãos que estavam lá querendo acreditar, mas sem a menor evidência, Paulo deixa bem claro, faz uma pergunta para todos, uma exclamação, uma pergunta e uma exclamação ao mesmo tempo.
Paulo ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação, é vã o cristianismo, é vã tudo quanto nós falamos aqui. Então, diante disso daí, a gente tem seríssimos problemas, Osiel. E você há de concordar que quando você chega e fala do ateu, você fala porque o ateu é carente, o ateu não tem conhecimento, o ateu não tem luz, o ateu não tem. É como se fosse uma criança, um menino mimado, né? Ou alguém que pediu alguma coisa para Deus, não foi atendido e automaticamente essa pessoa passou a ser frustrada, está decepcionada, é alguém que não teve um encontro real com Deus. Então, o que eu quero te mostrar através desta live, tanto para você, Osiel, quanto para as outras pessoas que aqui vieram através de você, pessoas que são cristãs, que estão aqui, meu muito obrigado, né, cristãos e cristãs que estão aqui, meu muito obrigado. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós estamos aqui simplesmente porque nós temos dúvidas cruéis e fatais. O nosso ceticismo não nos permite, se é que você consegue ter essa sensibilidade para nos entender, o ceticismo nos impede de nós acreditarmos em todo tipo de história. Porque você vê que a mulher foi engravidada, né, por um espírito, uma menina de aproximadamente 14 anos, engravidada por um espírito. Aí desse espírito surgiu aí uma encarnação, o próprio Deus encarnado ali, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E aí você vê que isso é fora de lógica. Um Deus que é atemporal, um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, um Deus que é todo-poderoso, está dentro, está incumbido, está enclausurado dentro da imperfeição. Deus que é completo, perfeito, estava dentro da imperfeição. Deus que é completamente todo-poderoso e atemporal estava dentro do templo e do espaço. Então isso surge grandes e sérios problemas, tá? E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. A gente vai tratar algumas informações históricas, tanto alguns assuntos culturais, antropológicos, arqueológicos e assuntos lógicos a respeito da existência, da vida, dos milagres, da ressurreição, da ascensão, mas eu gostaria, Osiel, que nós trabalhássemos hoje sobre a vinda de Jesus e sobre as palavras de Jesus, né, sobre esse assunto. Me diga uma coisa, Osiel, Jesus para você, ele vai voltar? Como é que é isso aí? Me explica isso daí. Por exemplo, essa questão da vinda dele, a ressurreição dos mortos, a grande tribulação, guerra, peste, nação contra nação, fome, terremoto, falsos cristos, falsos profetas, aquele tal chamado princípio das dores, né? O anticristo, a grande tribulação, como eu falei, a perseguição dos santos e a segunda vinda. Para você, Osiel, isso vai acontecer? Olhe, para que nós possamos entender e ter uma definição verdadeiramente da vinda de Cristo, é preciso se entender antes, você falou em primeira e segunda vinda. É preciso nós entendermos que isso está dentro das dispensacionalismo, né? Está dentro das dispensações. Então, o que é que acontece? Vai haver dispensação que ele vai querer entregar ao seu crente, ao seu cristão, que Jesus ele vai voltar uma vez só, ou até já veio e não volta mais. Certo. Já dentro da linha teológica das Assembleias de Deus, nós entendemos sim e cremos assim que um dia Jesus sim ele há de voltar. E com que base nós cremos nisso? Primeiro, com a base da Bíblia do Novo Testamento, aonde relata que ele há de voltar. Baseado também em Atos dos Apóstolos, quando Jesus, Lucas, historiador, ele disse, aquele que subiu, os anjos falaram a eles, aos povos, né? Varões galileus, né? Por que olhais para cima? Porque estes que vedes subir hoje, voltará da mesma forma. Uhum. Então, nós entendemos, Jason, que nós entendemos os cristãos que Jesus, sim, ele vai voltar. Mas a grande questão, há um grande problema a ser explicado nisso tudo, realmente. Por quê? Porque há um tempo, e o ser humano, ele é muito questionador com o tempo, se é que vocês me entendem.
ele é muito questionador com o tempo. Então, ele quer esta promessa. Ah, existe uma promessa? Existe. Ah, Jesus vai voltar? Vai. Mas quando? Porque o próprio Pedro, ele escrevendo na sua primeira carta, ele disse assim, olhe, aparecerão muitos dizendo, e a promessa? Porque desde os tempos dos pais, eles morreram e isso não aconteceu. Então, Pedro, ele exortou a igreja que ainda não era a igreja formada, com membros como temos hoje, mas era as tribos que estavam dispersas, né? Que a primeira carta de Pedro, ele leva diretamente para as tribos. Então, nós que somos cristãos, nós cremos sim na volta de Jesus. Aí vai entrar agora o período do tempo, porque nós temos aí curtos períodos de tempo da dispensação da inocência para a consciência, governo humano, patriarcal, mas quando nós chegamos na dispensação da lei, para a dispensação da graça, nós vamos levar ali um tempo muito, muito grande. E outra, dentro desse tempo, existia através da Bíblia as pessoas também. Eu costumo sempre dizer, Jason, que o ateísmo, ele não nasceu agora. O ateísmo, ele tem desde os primórdios do mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas vão muito por, se eu ver, eu creio. Se eu não ver, eu não creio. Então, existem números de versículos que agora fugiu da mente, mas no meio da live nós podemos sim citar alguns, de pessoas que desacreditaram na vinda de Jesus. Pode falar. Mas de onde que vem, como que você se baseia? Se baseia em quê para dizer que Jesus vai voltar? Nas Escrituras Sagradas. Aonde? Aonde? Escrituras Sagradas. Mas porque aonde? nós temos as Escrituras Sagradas como a nossa regra de fé, nós temos as Escrituras Sagradas como o guia do cristão. Então, dentro desse pensamento, aí entra o ateísmo negacionando tudo, negativando e dizendo não existe. Não existe isso de por exemplo, você sabe que eu sou um dos ateus que prezo muito pelas escrituras. Como eu te falei, se você fosse agora um islâmico, certo? Um muçulmano, eu estaria aqui com o Corão ou com o Alcorão aqui falando para você sobre as suratas. Se você fosse um judeu, eu estaria aqui com a Tanakh, ou então estaria aqui com o Antigo Testamento aberto e mostrando para você. Como você é cristão, você acredita numa coisa que, para mim, particularmente para outras pessoas que seguem essa mesma linha de raciocínio, é um assunto bem absurdo, mas ainda assim, mesmo assim, eu quero perguntar a você se essa ideia que você faz, por exemplo, de vinda, da segunda vinda de Jesus, da grande tribulação, de pai contra filho, filho contra pai, isso daí já aconteceu, isso vai acontecer, e você se baseia aonde mais ou menos para fazer isso? Qual que é a tua ideia? Nós estamos vivendo, Jesus, esse momento, né? Nós estamos vivendo esse momento de pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Só que existe um problema. Nem tudo que está dentro da Bíblia, ela está de forma literária. Tem até um vídeo seu que eu tive o grande prazer de acompanhar, aonde você diz que até aceita, né, o misticismo, mas na forma literária você não aceita. Não. Então, o que é que acontece? Mas para nós que somos salvos, né? Assim nós cremos, é importante dizer, pessoal, que os cristãos, ele crê na salvação da alma, do espírito. Os tricotomistas, na alma e no espírito. Os dicotomistas, só na alma do corpo. Então, nós cremos nessa verdade, porque para nós que somos cristãos, isso é uma grande verdade, né? Então, como a gente se baseia, por exemplo, aqui, Mateus 24, aonde eu já debati até com outras pessoas, né? Certo. Mateus 24, diz assim, a partir do versículo 29. Tá, a partir do versículo 29, vai lá, pode ler.
Logo em seguida, a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas Isso. cairão do firmamento e os poderes do céu Uhum. serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, Certo. com poder e muita glória. E ele Hum. enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais se reunirão aos seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, isso aqui já fortalece para o cristão. O cristão praticante, isso aqui já fortalece. Por quê? Agora, Porque, pela visão ateísta, como eu já debati, isso aqui só está incluso no livro, na Bíblia. Isso aqui não tem valor de nada. Isso aqui é um livro. Isso aqui é um simbolismo. Está aqui na minha mão, simbolismo. Isso aqui é apenas um livro que é até bom de ser lido, não, mas para o crente, ele é doutrina. Então, nós que somos crente, nós cremos, sim, na volta de Jesus, como as Santas Escrituras, elas nos fornecem. certo, ok. Você pegou agora Mateus capítulo 24. Então, Mateus capítulo 24, vamos analisar, inclusive, esse texto que você colocou agora, você com a Bíblia aberta. E no versículo 6, Jesus, eu digo Jesus, de acordo com o personagem aqui das Escrituras, ele diz o seguinte: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aí eu pergunto, essa mensagem do versículo 6 aqui está escrito para quem? Olha, é bem importante na sua tradução, diz mister, né? Para o nosso público aí, mister é necessário, e o mesmo Isso. significado. Ok. 24:6, não é isso, de Mateus? Foi isso aqui, Jesus está dizendo, falando isso com quem? Com quem? Aí você vai entender agora. Você e o público. Para que a gente não pode pegar Mateus capítulo 24, versículo 6 isolado. Não, eu não estou pegando isolado. Eu posso ler para você o capítulo todo. Eu estou te dando alguns versículos aqui. Então, eu estou perguntando. Então, se você pegar. Eu dar uma resposta só baseado no versículo 6. Eu tenho que entender o que Jesus falou. É evidente que nós estamos falando sobre o sermão profético e o princípio das dores. Você sabe o texto muito melhor. Tá? O versículo 2 diz o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos. Então a resposta do versículo 6 está claro no versículo 3. E chegaram os seus discípulos. Então, assim, é evidente que está bem claro que foram os discípulos dele. Versículo 6, quando eu pergunto para você, e ouvireis de guerra, com quem que ele está falando? Com os discípulos, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus falou para os discípulos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário, mister, que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. O texto está deixando bem claro isso. O versículo 9 diz o seguinte: então vos hão de entregar para ser desatormentado e matar-vos-ão. Com quem que ele está falando aqui de novo? Rosiel. Pronto. Versículo 9. Quando nós vamos ali ao versículo 6, justamente Jesus está falando com seus discípulos. Certo. Mas nós vamos ver ali uma diferença de Jesus falando particularmente com seus discípulos e ele falando de uma forma coletiva. Por quê? Porque no versículo primeiro, o que é que diz? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. É importante nós destacarmos o seguinte, que Jesus ele sai do templo. Aí o Mateus ele só destacou que ele estava com os discípulos. Mas quem sai de um templo, nós, por exemplo, saímos da igreja. Quando nós saímos da igreja, só sai o pastor e o grupo de obreiro? Logicamente que não.
Quando termina a igreja, sai. Pastores, obreiros Oziel, calma aí. A gente está falando aqui, Oziel, assim, não sejamos inocentes, tá bom? O que a gente está perguntando aqui é que os discípulos chegaram a Jesus em particular e falaram com ele: Senhor, quando serão essas coisas? Quando será o princípio das dores? Quando tudo isso acontecerá? E o interessante de tudo é que no versículo 34, Mateus capítulo 24, versículo 34, ele vai deixar bem claro o seguinte: em verdade vos digo, leia para mim, por gentileza. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Aí a gente vai ter que voltar para ver o que é que ele estava falando. E o que é que ele estava conversando? Guerra, rumores de guerras, peste, fome, terremoto... Aqui, Jason, não teve só o assunto do princípio das dores, meu amigo. Aqui teve o quê? Aqui teve outros diálogos. O quê, por exemplo? Quando aqui Jesus ele fala no versículo 1º, ele está falando de quê? Da construção literal do templo. Porque 70 anos depois que ele falou isso, o templo foi derribado. Ele falou literal, ele não falou de uma forma espiritual. Então, veja, o que eu quero falar para você é o seguinte, esse texto que eu estou falando para você, tá? A gente está conversando, o Mateus capítulo 24, falando de peste, de fome, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, princípio das dores, tudo isso. E ele está falando que todas essas coisas, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essas coisas aconteçam é o quê? Essas coisas que a gente conversou agora, que vem se falando. Mas você tem que entender se ele está se referindo a estas coisas, o quê? Será que ele está falando da vinda realmente dele? Ou se ele está falando de outro assunto? Mas aí a gente não pode pegar, Jason, o versículo 34 e isolar ele. É como eu digo, a gente tem que ler o capítulo todo. Peraí, calma aí. Olha, veja bem, eu estou acabando de dizer para você que Jesus começa o seu versículo aqui, tá, falando sobre o sermão profético e o princípio das dores. Ele entra no sermão, continua a questão aqui, ó. Se você pegar o versículo 29, como você começou a ler o texto, e diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Então está falando aqui da segunda vida, porque da vinda. Porque, olha cá, versículo 29, ele está falando que naqueles dias, certo, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Quer dizer, Jesus está falando que a lua não dará a sua luz, como se a lua tivesse luz própria. A lua não tem luz própria, só queria avisar para Jesus isso. Tá? Então o que acontece? E as estrelas cairão do céu, não tem como as estrelas caírem do céu, tá? Porque a terra não é plana, como Jesus pensava, e as estrelas não tem como cair dentro do céu. Já há um erro aqui cosmológico bastante grande. Perdão, aí que caiu aqui o... Tudo bem. Então ele diz o seguinte, no versículo 30, então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então a gente está falando aqui da segunda vinda, Oziel. Ou você não concorda que é a segunda vinda aqui? Certo, da segunda vinda, tudo bem. Mas o que você perguntou foi o seguinte, Mateus 24, 34, ele está falando de quê? Ele está falando da segunda vinda e de todas as coisas que vão acontecer. Grande tribulação, fome, peste, certo? A ressurreição dos mortos, certo? O arrebatamento da igreja, tudo vai acontecer, mas tudo vai acontecer. Eu que faço uma pergunta a você, com sua licença. Isso já aconteceu? Para mim, nunca. Para mim. Como é que ele voltou? É porque eu estou perguntando para você dentro da sua própria Bíblia. Se você acredita na sua própria Bíblia, para você me explicar. É você que me explica. É você que diz que Jesus vai voltar. Eu estou dizendo aqui que Jesus disse que voltaria naquela geração, no ano 33, no ano 32, no ano 30. E aqui está deixando bem claro. Ele não designou tempo. Ele não designou. Não. E pelo texto a gente vai ver. Ele não designou tempo. Designou tempo. Vamos lá. O que é uma geração para você? Olha, quando ele disse, eu vou ler aqui para recapitular melhor. Eu vou ler. Leia o 34 para você ver que ele fala do tempo. Aí o tempo está aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração. A geração é tempo,
Se você Pronto. entender que geração são o quê? Pessoas, não, aqui está falando de tempo. Sim, tempo. mas só que você tem que entender o seguinte. Aí você vai dizer, mas tem sempre... Não, mas você tem que entender o seguinte, que Jesus, você fez seminário, você sabe que tem o período hipotástico. E o que é o período hipotástico? Você sabe o que é, né? O período hipotástico de Cristo. Certo. Pronto. Então, e o que isso tem a ver com o texto aqui agora? Não, Desculpa. Jesus, para quem não sabe, o período hipotástico é 100% homem e 100% Deus. Assim se acredita. Então, Jesus aqui, quando ele está declarando a respeito do fim, ele está falando de uma forma espiritual já. Porque o que ia acontecer é um acontecimento espiritual, aonde ele voltaria novamente e ele arrebataria aqueles que estavam. Então, quando ele diz esta geração, aí quando a gente vai estudar simbolismo dentro da Bíblia, nós vamos entender o quê? Que tempo ele quer dizer 1 ano ou a 1000 anos. Ele não designa aquele tempo. Diga só uma coisa, rapidinho. Me desculpa interromper você, porque você está falando aqui do assunto e realmente está complicado. Vamos lá. Se eu digo para você, olha, eu vou voltar, aliás, nós estaremos juntos nesta geração, tá? Esta geração aqui agora refere-se a tempo. Então, eu faço parte da geração do Pelé, tá? A geração contemporânea. Eu sou contemporâneo de Pelé. Pelé está vivo, eu sou contemporâneo dele, tá? Então, eu sou contemporâneo de Osiel. Nós estamos numa geração juntos. Se eu estou falando de geração, e Jesus aqui, de acordo com o personagem bíblico, ele diz assim, em verdade vos digo, quando ele agora fala do tempo da vinda dele. Ele está dizendo, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E uma coisa interessante, que aqui em Mateus ainda, no capítulo 16, se você voltar um pouquinho, capítulo 16, ele vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 16, versículo 27, eu gostaria que você entendesse aqui, inclusive, quiser nos acompanhar, tá? Eu quero muito agradecer aqui ao que mandou o superchat para mim, muito obrigado, ao Cláudio Loyola, mandou um superchat de R$50. 17, Jason? Capítulo 16, versículo 27, tá bom? Cláudio Loyola, muito obrigado, meu irmão, viu? Eu agradeço a você. Teve um outro amigo que me mandou R$10 também, tá? Eu estou aqui olhando para a Bíblia e às vezes eu não vejo os comentários, mas eu vou olhar aqui os comentários. Oi? E teve um outro amigo que me mandou também R$25. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Eu vou colocar os comentários aqui, se os irmãos, os amigos, os colegas tiverem alguma pergunta para fazer, ótimo. Veja o que diz aqui o texto, ó. Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Agora volta o texto. Em verdade vos digo, que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quer dizer, Jesus está dizendo que a volta dele, quando ele voltasse, alguns discípulos dele ainda estariam vivos. Aí eu pergunto, isso aqui aconteceu? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Isso. Em verdade vos digo que algum há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Apocalipse. Isso se cumpriu? João. Isso se cumpriu? Oi? João no Apocalipse. João não foi revelado a João em vida, todos morreram. Mas não, João no Apocalipse viu o João. Entenda que o texto aqui não está se referindo a ver. O texto está se referindo a vinda. Vir e ver são coisas completamente e totalmente diferentes. O texto está se referindo aqui a vir, vinda, vir. Não ver. João viu.
Assim como o Estevão foi apedrejado, olhou para o céu e viu, mas aquilo não era a vinda. O texto está deixando bem claro que lá em Apocalipse, quando você fala que João viu, nada a ver com isso, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Lá em Apocalipse, ele não estava vindo na glória de seu Pai. Não envolvia anjos também lá em Apocalipse. Onde é que você viu anjos lá em Apocalipse? Não. E por que você fala que João... Não. Está escrito, versículo 27. Não. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Tá certo. João provou a morte. Peraí, João? Sim, porque quando se refere aqui, Jesus está referindo à perseguição da igreja. Aqueles que iriam morrer por seu nome, iriam morrer por pregar este evangelho. Olha, mas veja João bem. Não provou dessa morte. O texto não se refere. O que é que ocorre no ano 90? Peraí. 90, mais precisamente na Grécia. Veja bem, aqui o texto está falando dos que aqui estão, não está falando de João, dos que aqui estão não provarão, é plural. João é uma pessoa, Mas incluiu todos. Hã? Incluiu todos no plural. João Primeiro, que o texto aqui não se refere a João, porque não diz o nome dele aqui. O texto está se referindo a alguns discípulos que estariam vivos para ver Jesus vindo da sua glória. Em João, lá em Apocalipse, quando ele escreve Apocalipse, na ilha de Patmos, ele não fala sobre ver Jesus vindo com seus anjos e que vai dar a cada um segundo as suas obras. Ele viu isso lá em Apocalipse? João viu coisas maiores. Não, peraí. Eu estou perguntando se o versículo 27, João viu Jesus vindo da glória com seus santos e com os seus anjos, dando a cada um segundo as suas obras? Com certeza, meu amigo. E o que foi que João disse? O que foi que João disse que está escrito na perna dele, na coxa dele? Apocalipse tem 22 capítulos. Eu quero saber, em Apocalipse, aonde está escrito que João viu Jesus vindo com seus anjos e dando a cada um segundo as suas obras? Olha, o versículo... Lembra que eu disse a você, o que eu souber é vivo, o que eu não souber não tem problema. Mas você pode agora... Eu não sei informar. E se nós formos ler Apocalipse todo, nós perderíamos até tempo. Não precisa nem ler o Apocalipse todo. É simplesmente mostrar aqui que Jesus está dizendo, Jesus então mentiu, porque ele está dizendo, em verdade vos digo, que há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está dizendo que vai voltar, e na sua volta, alguns discípulos ainda estariam vivos para ver com seus próprios olhos Jesus implantando o milênio aqui na Terra. Aí eu pergunto, Jesus é mentiroso? Mas aí você está sendo leigo, com todo respeito. Leigo? Por favor, me diga onde eu estou sendo leigo. Me diga onde eu estou sendo leigo. Nós sabemos, Jesus, que Jesus, ele quando falou essas coisas, ele disse, em verdade vos digo, que dos que aqui se encontram, ele não designou realmente nome, ele não deu nome. Mas você falou que foi João. Mas nós sabemos, escute, mas nós sabemos muito bem que João estava lá. Só um leigo mesmo ou um negacionista. Não, eu estou falando, eu não disse em nenhum momento para você que João não estava ali. Sim, o que eu estou falando é que o texto, o que eu estou falando... O único que viu as revelações de Deus foi João, homem. Foi ele quem viu a revelação. Porque Lucas não viu. Lucas não, que Lucas não foi discípulo. Marcos também não. Tudo bem. Os demais. O que eu estou falando... O que eu estou falando com você não é ver. Você está compreendendo errado. O reino não está se referindo a vir. Leia para mim o versículo 28, por gentileza. De Mateus 16? 16. Leia o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Aí esse vir aí é ver ou vir? Vamos agora conjecturar. Para entender. Conjecturar? Vamos entender. Eu estou pronto.
uma forma de eu ir até você. Ah, Eu estou bem distante de você, mas ao mesmo momento eu estou aí com você. certo, certo. Foi a forma que João viu, meu amigo, pela visão. Jesus Não, veio até ele e ele viu. não, o texto 27 desmente você, que ele diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. E Com Jesus veio seus como? Lá no Não, Apocalipse. olha, em lugar nenhum no Apocalipse você não vai me provar Jesus vindo com seus anjos e entregando a cada ser humano segundo as suas obras. Aonde que você vê isso no Mas Apocalipse? no versículo 28, ele não diz que vai dar a cada um as suas obras. Ele não fala disso. Ele Não, apenas diz que ele vai vir. Ele apenas diz assim: não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Só. Ele não diz, eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras, não. Aqui no ele 28. está falando, olha aqui, meu amigo, é só você ler, olha aqui, olha, veja. Então dará a cada um, dará é o quê? A cada um segundo as suas obras. O que é isso? No 28, isso é no No 26, né? 27, no 27. E aí? E agora? Não, tem essa explicação. Qual Tem é a essa explicação explicação? para tudo. É o que eu Qual estou é a dizendo, explicação? é o que eu estou dizendo a você. A Ah, pessoa a qual a pessoa. Aí entra até, eu vou voltar ao raciocínio. Aí entra até, ah, por quê? Porque quando nós estávamos tratando do Mateus 24, aonde eu quis contextualizar com a Vossa Senhoria a respeito dos versículos anteriores e posteriores, aí foi questionado um motivo de um versículo só. E não, agora meu aqui, amigo, aí veja você bem, questionou 28, entenda mas bem. você Não, quer é porque contextualizar com você, 27. me desculpe, me perdoe mais uma vez. Pode Quando falar. você fala para mim que João viu, você está dizendo que o texto se cumpriu na visão de João. Mas o texto não se refere a uma visão, o texto se refere a uma vinda. Você mesmo está lendo a palavra vir, V-I-R, não V-E-R, é vir. Então é vinda, não está se referindo aqui a Jesus a ver. Então Jesus está dizendo aqui, Jesus está mentindo aqui, porque ele está dizendo que os que aqui estão não provarão a morte. E sem contar que se esse texto se referisse a João, tá? Se referia também a Estevão. Estevão não foi discípulo, não estava lá na hora para ver essas coisas, tá? E o texto aqui é ainda, se você voltar um pouco comigo, Mateus capítulo 10 agora, versículo 23, você vai ter uma outra comprovação sobre aquela geração que eu falei para você. Tudo acontecerá nesta geração. E você diz que aquilo era uma linguagem simbólica, tá? Eu quero muito agradecer ao público, tá, de todo o Brasil, que está nos prestigiando, quero dizer, com a sua presença. Estamos aqui com 660 pessoas ao vivo aqui agora. Muito obrigado. Espero muito que esta mensagem chegue aos seus corações, que vocês possa mandar essa mensagem aqui para diversas pessoas. Nós vamos ter aqui uma livezinha de aproximadamente uns 90 minutinhos para poder entender algumas coisas. Você pode ler para mim aí o texto de capítulo 10, versículo 23, por gentileza, Oziel? 10, 23. É. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, Ah, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. essa palavra, até que venha, quer dizer, não daria tempo. Jesus ia voltar tão rápido que não daria tempo dos discípulos pregarem o evangelho nas cidades. E ele está dizendo aqui, venha, vir. Um minutinho só. Opa, que legal, o Voo da Coruja está com a gente aqui, muito obrigado ao Rafner, tá, pela presença. Então, Oziel, aqui, Jesus está falando aqui para os discípulos, está deixando bem claro aqui para os discípulos, olha só, quando, pois, vos perseguirem, Jesus está falando que ele vai voltar na época dos apóstolos, na época dos discípulos, ainda estando vivos. Ele diz, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha de vinda, não é visão.
é vir, é vinda do reino. Aí eu pergunto, como é que você interpreta esse texto? Bom, primeiro Você nós pode, temos que você entender. pode pedir auxílio ao Espírito Santo, se quiser também. Não, Fica à ele já vontade. está aqui auxiliando. Então tá ótimo. Com todo o respeito, né? O cego é que não vê, né? Ou Aham. não quer ver, sei lá. Quem sabe os ateus estão com a venda nos olhos, né? Não querem ver, mas Venda nos olhos. quem sabe no fim de tudo, aqui, aí a gente ganha vocês Ô, para Zé, ô, Cristo de Zé, novo, ô, né? Zé, eu tenho um Porque carinho, vocês são importantes para Deus. olha, veja bem, eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, um respeito extraordinário com todos os convidados que eu tenho aqui. Só que assim, quando você fala que os ateus estão com vendas nos olhos e você está com dificuldade para poder apontar e falar a interpretação correta, que está na cara, qualquer pessoa que está vendo aqui a gente, tá? Qualquer pessoa está vendo que o texto está se referindo aqui à vinda, você está falando que é visão, eu estou falando que é vinda, vir, ver. E você está dizendo que nós estamos com a venda nos olhos? Sim, aí quando a gente vai, será que próximo dos originais ou o original diz isso? Será que no original está diminuído ou incluído a Se respeito você disso? quiser, se você quiser, eu tenho aqui a Vulgata de Jerônimo, tá bom? Eu tenho a Septuaginta, a linguagem dos 70. Eu tenho também aqui a linguagem original em hebraico, ou em grego, a transliteração do grego. Eu tenho aqui também para mostrar para você. Isso aqui é somente uma questão. Eu estou aqui com uma Bíblia, onde ela é uma linguagem mais aproximada dos originais, da Septuaginta, e é mais voltada para a linguagem grega, mostrando que pelo menos alguns dos vestígios mais antigos está deixando bem claro que aqui não tem acréscimo, aqui é o texto que está dizendo aqui. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Ele está falando isso para os discípulos, na grande tribulação, fugir para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis. Vocês não vão conseguir pregar o evangelho a todas as nações, em todos os lugares, porque não vai dar tempo. Eu vou vir antes. Aí eu pergunto, como é que você entende esse texto? Poxa, Jesus estava dizendo, aí vai entrar quando ele disse de dois em dois, quando ele mandou. Está em Lucas, né? Lucas historiou o mandamento dos dois. Não Não. tem a passagem que... Escute, deixa eu falar, Tá, por vai lá. favor. Não tem a passagem dos dois, dos 70, o envio dos 70? Pronto. Então, o que se entende aqui é isso. O Filho do Homem iria voltar de onde? Jesus envia de dois em dois a percorrer, e quando antes dele percorrer, Jesus ele já havia de chegar, o Filho do Homem. Porque aqui também não está dizendo da vinda de Jesus em glória, aonde o Atos dos Apóstolos falou que ele subiu e agora ele teria que voltar. Eu acabei de mostrar para você em Mateus capítulo 10, versículo 20, Mateus capítulo 24, versículo 34. Acabei de mostrar para você em 16, versículo 27 de Mateus, que Jesus voltaria com seus anjos. Mas isso aí é um diálogo só de Mateus, ou Mateus está tratando de assuntos diferentes? Não, Mateus está tratando sobre questões escatológicas. Eu estou falando de escatologia aqui nesse texto. Não é Primeiro possível que a gente tem que entender que Mateus fala o evangelho para os judeus. Ele não fala para outros. Ele fala de uma linguagem que o judeu possa entender. Tá bom, tudo bem, vamos lá. Eu vou pegar teu raciocínio. Se você pegar Mateus capítulo 24, tá falando de escatologia ali? Mateus 24, tá. Então é isso que eu estou falando para você. Mateus 24, gente. Mateus 24 então quer dizer está falando que esse categoricamente aqui, ó. De escatologia. Tá, então quer dizer que o texto aqui de Mateus capítulo 10, versículo 23, não está se referindo aqui à escatologia, na vinda de Jesus. Não. A escatologia não. E essa, até que venha, aqui, está escrito aqui, percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Vir de onde? Se Jesus estava lá com ele. Onde ele estava? De onde? De onde? E Jesus mandou Jerusalém todinho. Jerusalém, Jesus designou. Entenda bem, Jesus, para voltar, ele tem que ir primeiro, é uma questão de lógica, tá? Então, ele está falando Jerusalém, aqui. Ele vai para Cafarnaum, exemplo. Ele não tem que voltar para o centro de Jerusalém? E se saiu dali do centro de Jerusalém a ordem?
Tá certo. Então, vamos agora, já que você não está convencido a respeito desse assunto e você não quer, você quer passar por cima do texto, você quer mostrar que o texto não quer dizer isso, tá bom? Qualquer professor de escola dominical mostraria para você que o texto está se referindo aqui à volta de Jesus. Mas abra aí em Mateus, capítulo 26, por gentileza, versículo 64. Quem está em casa e tiver uma Bíblia, por favor, abra aí em Mateus capítulo 26, versículo 64, por favor. Agora eu quero ver o que é que Osiel vai inventar dessa vez, não é possível. Não é inventar, né, Jesus? É a visão Não, que nós temos, né? não, Porque cara, não é a visão. é assim, né? Fica um pouco fora de lógica. É uma Ah, pessoa que não crê na Escritura, saber designar ela melhor do que aquele que crê na Escritura e que exatamente. busca a Então, inspiração. entendeu Fica agora? fora de lógica. Quando você fala que os ateus têm uma venda nos olhos, eu não quero dizer que os ateus têm venda nos olhos. Ao contrário, são as pessoas mais conscientes, mais coerentes e mais estudiosas da Bíblia, muito mais do que os cristãos. E uma prova está aqui, tá certo? Eu quero que você leia para mim o versículo 64, por gentileza. Mateus 26. 26, 64. Vamos ver agora o que é que você vai dizer a respeito desse texto. Respondeu-lhe Jesus: Tu dissesse, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e sobre as nuvens do céu. Sobre as nuvens do céu. E aí? E agora? Sim. Aí Jesus aqui, onde é que ele está? Sinédrio. Certo. Ele está conversando com Caifás, ok? Com Caifás. E ele fala o que para Caifás? Aí é que eu digo a você, porque você não entende. Eu tenho que ler mais na frente. Eu tenho que ler mais na frente. Eu não posso dar uma informação a você só com um versículo. Eu tenho que ler para ver o Mas você não conhece a Bíblia? Foi esse assunto. É porque é o seguinte, parece que quando eu falo com você, você dá-se a entender que você não está compreendendo o que eu estou lendo para você. Você precisa ler o antes e o depois. É como se você não conhecesse o texto. Meu amigo, mas você não sabe que todo texto, até na escola, a gente aprende que a gente não pode dar uma informação de um versículo isolado, meu amigo. Eu mas tenho que ler o que vem antes então e depois. quer dizer que qualquer... Então a gente pode acabar o debate por aqui. Porque eu não vou ler a Bíblia toda para você. Não, meu filho, eu tenho aqui, ó, tudo bem. 57. Então, não, vamos ler aqui. Gênesis capítulo 1. Vamos ler de Gênesis para a gente chegar em Mateus, tá? Porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível que aqui a gente tem que ter paciência para poder ler. Então, o Gênesis. Num princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos chegar em Mateus ainda. E a terra era sem forma e vazia. Para você entender todo o contexto. Porque para a gente entender o contexto... Não. É no mínimo... Não, é no mínimo que você venha para um debate preparado para você entender o texto, o contexto. Se você não está compreendendo o texto e o contexto... Meu amigo, você não fez seminário, tudinho. Você entendeu que não se pode dar uma informação com o texto isolado, só com um versículo. Tudo bem. Então, ele sabe, Jesus. Eu vou deixar para você... Deixa eu ler o versículo 57 para eu ter uma compreensão. Fica à vontade, leia aí. Aí diz assim, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio dos anciãos, né? Os anciãos. Os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algumas testemunhas falsas contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharem, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que não digas se tu é o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste.
Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eu li. Agora eu vou lhe entregar uma resposta. Por favor. Jesus aqui, mais uma vez, ele já está bem perto do seu fim, né, do ministério do seu fim. Então Jesus ele responde dizendo o seguinte, que ele derrubaria o templo. Ele não estava falando, ele já estava falando da sua morte, da morte do terceiro dia. E quando Jesus ele volta a falar com eles, o que é que Jesus ele quer dizer? Então, respondendo Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, ali está se falando de quê? Não está se falando, mais uma vez, da vinda do Senhor Jesus. Por quê? Peraí. Um minutinho só. O texto, eu permiti que você lesse do 57 até o 65. Você está falando que o texto 64 não se refere à vinda de Jesus? O 64? A vinda de Jesus? Não. Não? Leia de novo o texto. A vinda de Jesus? Leia de novo, por gentileza. Aonde está explícito aqui, Jesus, que Jesus está dizendo que vai voltar e que um blasfemo que quer matar ele vai ver ele assentado do lado direito? Eu vou ler o texto para você. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo, ele está vindo sobre as nuvens e vindo. Ele não está falando que vocês verão o Filho do Homem sentado e pronto, acabou. Ele está falando e vindo. Eu estou vindo. Quer dizer, você está onde agora? Eu estou vindo, estou indo para você agora, estou chegando aí, quer dizer, eu estou em caminho. Ele está dizendo aqui o texto que o próprio Caifás vai ver com os próprios olhos dele Jesus vindo nos céus com poder e grande glória nas nuvens. É preciso que eu diga, que eu faça alguma coisa, mas você entender que o texto é vindo e vindo. E aí agora? Sim, mas isso aqui, Jason, é escatologicamente. Escatologia, ela não acontece. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas. Doutrina das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos. Então, nós já estamos no fim das coisas? Claro que você vai dizer que não, pois você já não crê mais na palavra de Deus. Não, mas eu quero que você me explique, por gentileza, porque você fala que quando eu vou fazer algumas entrevistas pelas ruas, eu pego pessoas muito fracas. Eu pego pessoas leigas. E eu estou aqui diante de você, que não é uma pessoa leiga, não é nenhum inocente, você tem 10 anos de evangelho, você tem o Espírito de Deus para te iluminar neste exato momento, você tem Deus, você tem Jeová, você tem os anjos para te iluminar. Você tem os anjos para te ajudar. Eu gostaria de entender aqui. Então, quer dizer que esse texto do capítulo 26 e 64 de Mateus não está se referindo à vinda dele? Sim, aí eu vou lhe perguntar. Veja só. A vinda de Jesus, ela é de forma física ou espiritual? Física. Lembra física? Você falou para mim, mas você falou, peraí, você mesmo falou para mim, vós galileus, este mesmo Jesus que vistes subir, ele voltará do mesmo jeito que o vistes subir. Então é física a volta dele. Todo olho verá, se todo olho verá, não pode ser espiritual, concorda comigo ou não? Sim, mas a vinda, escute. Estou escutando aqui, ó. Olha, pode falar. Só que você já tá misturando. Tá misturando. Misturando o quê, meu amado? Escute. A passagem aqui lida em Mateus 26, a partir do versículo 64, versículo 64 foi o que você falou, o que eu lhe perguntei é o seguinte: a vinda do Senhor Jesus, ela acontecerá da forma física ou da forma espiritual? Por quê?
Segundo os nossos estudos, o céu, ele não entra corpo, ele não entra sangue. Então, como será de uma forma física? Como será de uma forma física se não entra sangue? Então, Jesus, ele quando subiu, ele teve aquela visão. Ele teve aquela visão. Então, quando Jesus está se referindo aqui a seu Caifás, que eu considero ele como um cético, porque ele estava à frente da verdade e ele mesmo assim a negou. Eu considero aqui o seguinte: Jesus ele há de se apresentar para os salvos. Peraí, então quer dizer que a volta de Jesus vai ser em particular? Positivo. Então, Alguns verão. Então, alguns? escute. Aí que vai entrar a teologia dispensação das Assembleias de Deus. Por quê? Porque dentro da Assembleia de Deus, eu não sei se você já foi assembleano, se entende que a volta de Jesus primeiro é para os salvos. Os salvos. Isso que você está falando é o arrebatamento para os salvos. Você acabou de dizer para mim uma coisa que é uma heresia. Você cuspiu, você cagou na Bíblia agora. Olha o que você disse. Você falou que a volta dele seria espiritual. O texto de Mateus, capítulo 24, se você puder abrir, versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É para verificar de pé, igreja. Então aqui você glorifica, né? o texto está deixando bem claro no versículo 30 que todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Como é que você está falando que é espiritual, Osiel? Todas as tribos não, homem. Mateus escreve o evangelho só para os judeus, é as 12 tribos só. Ele está falando o evangelho dele para os judeus. Eu estou lendo a Bíblia, que está escrito aqui: todas as tribos da terra se lamentarão. Se é apenas para os judeus, problema. Eu estou lendo para você o texto que está escrito aqui. Tá vendo? Aí você diz, eu que não quero entender. Mas você também parece que não está entendendo. Porque quando ele diz as tribos, pronto, um exemplo. Pedro, para quem Pedro envia a carta dele? Está lá no prefácio. No primeiro lugar, foi para quem? Foi para todas as tribos da terra? Não. Foi para as 12 tribos. Tiago, quando escreve a carta dele, foi para todas as tribos. Tá bom, tudo bem. Se foi apenas para as 12 tribos, então por que vocês pregam o evangelho hoje? Se o id e pregar o evangelho foi somente para os apóstolos e os discípulos. Sim, mas aí você está misturando, porque não está se falando em pregar o evangelho, está se falando da vida de Cristo. Não, eu estou falando para você, estou mostrando agora, você está tentando mostrar de um lado que a vinda era espiritual, eu estou falando que não é espiritual, que é física, que todo olho verá, certo? Que todas as mentes, todas as pessoas de todas as tribos da terra se lamentarão, olharão e se lamentarão, e você está dizendo que não é. Aí você está falando que não é, eu estou mostrando para você em Atos dos Apóstolos, que da mesma forma, varões galileus, que vistes ir o Filho do Homem, ele voltará do mesmo jeito, em poder e grande glória. Mas o corpo de Jesus, segundo a Bíblia, Jesus, ele já não era físico, porque um corpo físico não ultrapassa a parede. E a crença bíblica, aquele corpo que Paulo falou, é o corpo incorruptível, que os que há de se arrepender conseguirão pela fé também aquele corpo. Certo. Porque físico. Pronto, um exemplo. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você está aí. Se for fisicamente, passe por dentro dessa porta aí agora. Você não consegue. Você quer Nem dizer, eu consigo. Tá. O que é que você quer dizer a respeito destes textos que eu acabei de ler para você? Eu estou mostrando para ti que Caifás estaria vivo e que veria... Aí você está falando que não se trata mais da volta de Jesus. Não se trata da volta de Jesus. Entenda. Entende e o público também aí entenda. Apareceu até um cabalho
Não, é Pelo porque amor de Deus, eu você não quer que eu tinha. entenda uma coisa que não tem sentido, não tem lógica aqui. Eu estou lendo as escrituras para você. Mas eu posso falar, fazer das suas palavras as minhas, meu amigo. Você quer Ó, inculcar uma coisa também que para mim não tem lógica. Porque na sua visão você está querendo que seja desta forma o acontecimento. Mas na eu minha estou lendo o visão, texto para você. pronto, a sua forma literária de ler, você está entendendo dessa forma. Mas eu já estou entendendo da outra forma. E qual é a Aí outra eu, forma? Qual é a aí outra forma? eu vou repetir tudo de novo que eu disse a você. Você está Aí entendendo? o que é que acontece? Agora eu uso suas palavras. Desse jeito nós não vamos a lugar nenhum. Aí se encerra o debate. Por quê, meu amigo? Mateus 24 está dizendo aqui um sermão profético. Profecia é uma coisa que ainda há de acontecer, é uma coisa escatológica. Não, estava mostrando esta geração. Vai acontecer todas estas coisas nesta geração, não é em outra geração, meu amigo. Você não compreendeu que o texto não é futuro? O texto é Quando, pois, pretérito. virde o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel, capítulo 15, 24 de Mateus, no lugar santo, quem lê, entenda, quem lê, entenda. Não. Então, os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Mas ele diz, mas isso ainda não é o fim. Como é que Jesus está falando Aonde? de Tá? Aonde que está vingadeiros escrito? aqui? Aonde que está escrito esse versículo aí? Mateus Pode capítulo prosseguir com 24, a o quê? leitura? Pode. 24, o quê? Deixa aí para o pessoal ler 24, também. 15. Deixa eu ler. Então 24:15 está antes de Mateus 24:34, meu irmão. Mas a Entendeu? Bíblia ela não é correta na forma bicho, que fugiu da mente agora o nome. Fugiu o quê? Organizada. Acontecimento cada dia um atrás do outro. Eu não Ela estou não está falando que dessa é. forma. Tá, e como Ela é que não está está, então? dessa Como é forma. que é a organização da Eu Bíblia? posso Como ler? é que ela é? Pode, por favor, lê aí. Pronto. Mateus capítulo 24, 15. versículo 15. Quando, Tá, pois, lê aí. vir o abominável da desolação, de Então qual ele está falou o falando isso profeta. para quem? Ele está falando isso para quem? Para quem que ele está falando isso? Mateus capítulo 24, Ele versículo vai 15. responder no versículo 3 para os seus discípulos, aonde? No Monte das Oliveiras. Então, Em versículo particular, 15. porque quando ele saiu do templo, no capítulo 24, 1, ele falou para uma forma em geral. Mas agora o texto é bem enfático em dizer, no Monte das Oliveiras, Jesus assentou-se. Quando se aproximaram deles, os discípulos, em particular, ou seja, Jesus já não estava falando mais para a multidão, ele agora só estava falando para os 12 a respeito, sim, da sua vinda. Mas o que eu Versículo quero 15. dizer a você Leia o e a versículo todos que 15. estão Termina o nos versículo 15 de ler. Leia o versículo 15, você estava lendo aí agora. Eu só estou perguntando para você, tá? Com toda humildade, perguntando para quem ele estava falando isso. eu Se posso o ler. texto, se o texto fosse futuro, se o texto fosse futuro, da maneira como você está dizendo, o versículo 16 diz assim, ó, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Eu pergunto, onde que existe Judéia aqui no Brasil, quando Jesus voltar? Meu filho, o que Fale, meu foi que pai. no versículo 15 ele disse? Quando, pois, Leia, vindo o leia. abominável da desolação, quem é o abominável? 70 anos depois, o abominável apareceu, Jesus está deixando destruindo o claro. templo. Então ele vai dizer: é bom que vocês não fujam dia de sábado, é bom que não seja inverno, e ai das que estiverem grávidas. Se você leu traduções judaicas, se vocês, claro que com certeza você sabe das formas judaicas, antigamente se existiu o quê? Os judeus, por terem muitas posses, entregavam até literalmente para que as pessoas, as mulheres em particular, ela engolisse algumas joias, alguns ouros, com medo de perder-se para o seu adversário. Então Jesus ele disse: ai das grávidas. Por quê? Porque quem invadirá o abominável da desolação, ele vai rasgar o seu ventre para buscar o que tem dentro do ventre. E era a criança? O que eu estou falando para Não. você, Osiel, o que eu estou falando para você e para o grande público é o seguinte, preste bem atenção. É que o texto aqui, quando virdes, ele está falando para os discípulos e não para uma igreja futura de 2000 anos depois.
Meu Quando amigo, o que eu virdes que disse? Posso terminar, por gentileza? Pode. Diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia, isso na tribulação, os que estiverem na Judéia, corram, fujam para os montes. O que eu estou falando para você aqui, a Bíblia está dizendo para os discípulos, não para uma igreja futura. A vinda de Jesus, ele só vai começar a falar especificamente da vinda dele a partir do versículo 29. Antes do versículo 29, Jesus não trata de vinda dele. Porque eu ia prosseguir. E o capítulo 24 é o quê? O capítulo 24 é o quê? Não, o capítulo 24 é escatológico. Só que, mas ele não está. E só se trata de escatologia, é só a vinda de Jesus? Não se trata. Eu estou falando, quando eu comecei para você, eu falei que a escatologia vai tratar da vinda, da ressurreição dos mortos, da guerra de peste, de terremoto, falsos cristos, falsos profetas. Eu falei que trata dos princípios das dores, da ascensão do anticristo, da grande tribulação, da perseguição dos santos e da segunda vinda de Jesus. Eu falei para você todo o cronograma da escatologia. E o que eu estou mostrando para você é que o texto aqui se refere a Jesus falando para os discípulos, que quando tiver a grande tribulação, o princípio das dores, fujam para a Judéia. E você está dizendo que o texto é para o futuro, não é para o futuro. O texto é para o presente, onde Jesus estava falando para os seus discípulos, e não para você nos dias de hoje. Meu amigo, você é uma pessoa sábia. Eu também admiro muito e o respeito. Por isso que eu aceitei o debate. Certo. Mas só que parece que o homem, por mais sábio que ele seja, por mais que ele lê, tem até um provérbio que diz que quem lê muito, fala muito. Mas quem fala muito, a probabilidade de errar é muito. E você acha que eu estou errando aonde aqui? Eu não estou dizendo que você está errando. E você não tendo uma falta de compreensão. Peraí. Se você diz que eu não estou errado, é porque eu estou certo. Não. Eu não estou dizendo que você está errado. Mas eu estou falando na forma respeitosa. Eu estou falando na forma de lhe respeitar. Não, eu não quero que você me respeite ou respeite a minha ideia. Eu quero que você respeite a minha pessoa, não as minhas ideias. O que eu estou pensando com você aqui é ideia. Deixa eu ler o versículo 13. O versículo 13. Aquele, porém, que perseverar, o fim, será salvo. Ele está dizendo, aquele que perseverar, ele está falando de uma possível salvação. Mas ele está passando para quem? Para os discípulos? Não, ele está dizendo, pregue essa mensagem, que o que perseverar até o fim será salvo, porque eu estou indo. Era a mensagem que ele estava dizendo para os discípulos. Leia para mim esse texto que você acabou de dizer aí, leia para mim, onde é que ele está escrito? 13. Leia, 13 o quê? 24, 13. Então, por gentileza, leia para o grande telespectador aqui. Leia por favor, senhor. Vou ler para você o capítulo 24 de Mateus. Quem está em casa, por gentileza, leia Mateus capítulo 24, versículo 13. Aí ele diz o seguinte, ó: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está falando isso para quem? Sim, meu amigo, você não está entendendo. Você está querendo conjecturar, dizer que Jesus, a todo custo, estava dizendo no Monte das Oliveiras, que estava falando para os seus discípulos que aconteceria aquilo naquele momento. E não é isso. Não, olha aqui, eu vou ler para você então. O que você mandou eu ler, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas de quem que ele estava falando? Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Está falando com os discípulos, meu amigo. Não adianta você querer fugir disso aqui, não. Aqui, então, versículo 9. Você mandou ler o versículo 13 para saber quem é que estava falando aqui. Então, aqui, ó, versículo 9. Então, vos hão de entregar, aos discípulos, vos hão de entregar vocês para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Está falando com os discípulos. Então, aquele que perseverar é entre os discípulos. Quem perseverar até o fim será salvo. Aí eu vou fazer uma pergunta a você. Fique à vontade. Quando nós lemos da passagem que diz que Jesus falou que muitos que estavam ali não provariam a morte, o que é que aconteceu? Quando eu citei o nome de João, aí você disse, mas ele não está citando o nome, justamente. Mas como é que você tem certeza que esse texto ele está aplicado para os 12? Se mais na frente o próprio texto vai dizer, mas ainda não é o fim.
Não é o fim, não é é o princípio das dores. Ele diz, ele quando responde agora, quando ele fala não é o fim, ele está dizendo que não é o fim completo da vinda dele. Mas quando perguntado, Jesus, quando o Senhor vai voltar? Quando? É o versículo 3. Aí ele diz, no versículo 34, ele responde, esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Vai acontecer tudo o que eu acabei. Não é isso, Osiel? Não, porque antes ele não vai falar disso, gente. Pelo amor do eterno Pai. Ele não está falando disso. Então, tudo bem. Eu ia ler aí já 2 vezes que fui interrompido. Eu posso ler o capítulo 15 em diante? 15? O versículo 15 em diante. Você pode ler a Bíblia toda, se você quiser. Mas eu não tenho oportunidade. E quando eu estou lendo, eu sou interrompido. Por favor, leia, por favor, por gentileza. Com a sua licença. Quando, pois, vi o abominável da desolação, de que falou Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Estou falando de uma forma bem ligeira. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem nesse dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não teve havido e nem haverá jamais. Pronto, não... nesse tempo, que tempo é esse? O tempo que ele está vivendo, Jesus, é no ano 70, onde o general Pompeu invadiu e derribou Jerusalém, matou, assolou, destruiu o povo. Jesus está dizendo isso. Ou você não lembra mais que 70 anos depois de Cristo, Pompeu invadiu Jerusalém e derribou o templo? 70 anos depois não, Osiel. É ano 70. Jesus estava no ano 30. Eu estou falando, Jesus. Não é 70 anos depois, não. Você gosta de inventar coisas. 70 anos depois, então não seria. Seria ano 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então seria no ano 100, 70 anos depois. Se Jesus estava no ano 30, foi no ano 70 que o general Tito invadiu Jerusalém e tomou o templo. Pode continuar. Sim. Bom. Isso aí eu confesso que eu não sabia. Mas o que é que acontece? Pronto, ano 70. E quanto tempo é do ano 30 de Jesus para o ano 70? 40 anos. 40 anos, não é isso? 40 anos, só isso. 40 anos. Então isso. É isso que se ocorreu. É uma geração, então, 40 anos é uma geração. Pronto. Aí aqui a gente vai começar... E cadê Jesus que não voltou? Mas ele não disse que voltaria nesse quando Pompeu invadiu. Ele não falou isso. Bom. Se você está falando que ele não falou isso, eu quero que você abra Apocalipse capítulo 1. Você está falando que não falou para aquela geração. Então abra, por gentileza. Eu pergunto para você, aqueles dois soldados que feriram Jesus, que transpassaram Jesus ali, ele estava naquela geração, sim ou não? Sim, não feriram ele? Beleza, então leia para mim agora, capítulo 1, versículo 7. Por favor, quero ver o que é que você vai inventar agora. Apocalipse 1, 7. Isso, leia aí, por gentileza. Leia para o público ouvir. Muito obrigado ao público que está aqui comigo. Esse que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quando ultrapassar, e todas as tribos da terra se lamentam. Não, 7 de Apocalipse? É isso mesmo. Leia devagar, para que a gente possa entender você. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Sim, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Não acredito aí você quer inculcar o povo cristão, querendo refutar a Bíblia em querer dizer que aqui está falando dos dois soldados que Exatamente. Aí, meu filho, a gente tem que pegar essa palavra. Essa palavra e ir para o original dela, a raiz dela, para ver o que significa. Por gentileza, eu vou pegar para você aqui o original. Tela agora. Me escuta aí, por gentileza. Está aqui o original. Tá certo? Eu tenho aqui agora. Em hebraico e em grego. Agora eu quero ver para onde você vai correr. Por favor. Então, o texto
está deixando bem claro. Se você quiser ir para os originais, não há problema nenhum. Eu quero a palavra. Não, a palavra. Raiz da palavra. Não, se você quer ver Não, raiz da palavra, mas o texto não diz nada, a Bíblia que você tem aí serve para quê? Meu amigo, eu estou dizendo a palavra porque pode ser que esse transpassaram esteja indicando outra coisa. Não! Eu vou ler para você o texto, então. Eu vou ler para você. Eis que vem com as nuvens. Apocalipse capítulo 1. Logo, para você ter uma ideia, logo no início, no capítulo 1, Jesus fala bem assim, ó. Vou ler para você ler o texto, o contexto, o pretexto, para não cairmos na heresia, como vocês falam. O versículo 1 vai dizer o seguinte, olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, não é 2000 anos depois, brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou o seu servo, tá certo? Aí aqui o versículo de número 3 diz o seguinte, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu mostrei para você agora brevemente, e aqui de novo em 3, o tempo está próximo. Quer dizer, não é 2000 anos depois, 3, 5, 10 mil anos depois. E o texto, versículo 7, diz o seguinte, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, até mesmo os mesmos que o transpassaram. Diz aqui, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mas Jesus, todo olho verá. Mas quem? Até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quer dizer que os dois homens que o transpassaram, que colocaram ali, não é isso? Não é isso. Não é. Não é. Então o que é, então? Eu não estou dizendo que não é definindo. Eu estou colocando a pauta, dizendo, eu quero a raiz original da palavra transpassaram, para nós entendermos o porquê essa palavra apareceu aqui. Aqui. Não, peraí, calma aí. O que é que você quer mesmo, que eu não entendi até agora? Você quer que eu faça o que aqui nesse texto? Meu amigo, veja só. Apocalipse é o quê? Não é uma revelação. É uma revelação. E nessa revelação, João está vendo que até mesmo os dois homens... Mas se é uma revelação, Jesus já tinha subido como ele subiu no Atos 2. Meu amado, sim, já subiu. E João está tendo essa revelação de que Jesus está vindo rápido. Eu li para você versículo 1 e li o versículo 3, que brevemente ele estava, todas estas coisas estavam prestes para acontecer. Eu estou lendo para você aqui. Mas aí é que eu vou entrar com você. Você tem que entender que a Bíblia, nem tudo é literal. Se a palavra breve está aparecendo, ela pode ser que ela esteja indicando realmente um tempo bem próximo, ou é apocalíptico. Ele pode estar apresentando breve um tempo longo. Por quê? Com qual base? Pedro, o que é que Pedro diz? Um ano, para Deus, é como 1000 anos. Um dia, para Deus, é como 1000 anos. E um ano é como 1000 dias. Então, ele pode estar aplicando esta geração, Jesus está falando bem claro, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Se você for ter uma ideia, então, se você acha que Jesus vai voltar, vou caminhar com você para Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Por gentileza, abra sua Bíblia aí, você que tem uma Bíblia em casa, e eu vou ler para você o que as Escrituras falam aqui a respeito da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, Jesus está dizendo para ela, é o próprio anjo da igreja, recebendo a revelação do próprio Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, dizendo no versículo 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Quer dizer, o que tens, preserva até que eu venha. Aí eu pergunto, se é para preservar, se a igreja de Tiatira estava preservando isso até que eu venha, então cadê a igreja de Tiatira? Se Jesus não voltou, então a igreja de Tiatira tem que estar em algum lugar. Cadê a igreja de Tiatira? Está onde? Mas você sabe que Apocalipse
ele não se entende 100% como se lê, não é isso? Você aprendeu isso? Não, meu irmão, veja bem, se você Eu quiser falar posso, meu comigo, Deus. se você quiser falar comigo sobre exegese, você, por gentileza, diga, Jason, você está errando num contexto básico. Eu estou falando para você de forma exegética e hermenêutica aqui, fazendo a hermenêutica do texto. Mas o que tem, ele está falando aqui para a igreja de Tiatira. Aqui no capítulo 2, versículo 18 até o 25, fala-se para Tiatira. É uma igreja que estava na Ásia. Esta igreja era literal, ela existia, era uma das 7 igrejas que existia ali. Ou você vai dizer que Filadélfia é tudo espiritual. Não, ela com certeza. Filadélfia. Não, eu sei. Aqui Então, eu sei então, não, cadê a não tem igreja? lei. Então, cadê a igreja de Tiatira? Sim, Até que eu venho. Estou escutando. até que ele vem. Só que quando se fala, ele tomou um exemplo das igrejas, das 7 igrejas, Jesus. Por quê? Porque tem um estudo e uma linha teológica que se entende que as igrejas, elas não eram literal, elas eram períodos. Por um exemplo, o século XII, conhecido por período das trevas, onde a igreja romana ela matou, queimou e fez aquelas tantas e outras atrocidades, como você sabe. Ela está representando um período que Jesus falou aqui no Apocalipse. Então você acha que quando ele diz a Filadélfia, você muitos virão e se ajoelharão, o que vem, aquele tudo lá que acontece, já é o período que a igreja estará aos agrados de Deus. Então, quando ele fala mesmo para... Quando ele fala para a igreja... Desculpa, você está falando de que agora? Que eu não estou entendendo, eu já perdi o fio da meada. Do que você está falando agora? Das igrejas, meu amigo. Você está falando que elas são espirituais? Cada igreja Sardes, Filadélfia, e as outras mais, Tiatira... Você está falando com isso? Ela representa um período, Jesus. Período? Dentro de Apocalipse? Período. Então quer dizer que as 7 igrejas que estavam ali com seus pastores, com seus anjos, que eram pastores que estavam ali, elas não existiram? Ela é espiritual? Ela é simbólica? Ela existiu, homem. O que eu estou dizendo é que eles pegaram os exemplos de 7 igrejas e colocaram como se fosse 7 momentos ou 7 acontecimentos. Não, mas o texto de Apocalipse, capítulo 2, Osiel, capítulo 2, versículo 25, meu amado, não está se referindo de modo nenhum, tá? De modo nenhum, está se referindo a uma dispensação ou a um tempo ou a algum simbolismo que você possa colocar aí. Os cavalos do Apocalipse, sim, simbólicos. Mas as 7 igrejas, não. João, que estava ali, tendo aquela revelação, estava ali na ilha de Patmos, na revelação. Veja tá? só, Jason, com respeito a você, você é uma pessoa estudada, dá para se ver, pessoa humilde. Só que talvez, querido, você não... Tem um cafezinho aí? Tem um cafezinho aí? Tem um cafezinho aí? O negócio aqui tá meio ruim. Fica à vontade. Tá. Quiser um cafezinho, tomar um cafezinho quentinho agora é bom, viu? Ei, o que é que acontece? Apesar disso, nós estamos já chegando aí, lembrando, né, que nós estamos bem chegando perto do fim aí. Também temos os... Não, você tá... Não, eu digo assim, você tá querendo chegar logo no fim. Eu não tô com um pouco de desejo de chegar no fim. Tudo bem que é 1h30. Mas o texto, por exemplo, que eu tô falando, quando eu falo da volta de Jesus, inclusive o texto de Marcos, para ganhar tempo, o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 38, ele diz assim, ó, porquanto qualquer que entre esta... Agora o texto é bem profundo. Não é possível que você vai me inventar coisa agora, tá? Olha o que ele diz. Capítulo 8, por gentileza, abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Ele diz o seguinte, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se estiver vergonha de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Aí eu pergunto, esta geração aqui, que estava tendo vergonha de Jesus, Jesus falou que iria julgar. Esta geração aqui, esta, não é essa, não é aquela, é esta geração adúltera, ele está falando que vai vir na glória
de seu pai na sua vinda e vai julgar esta geração. Eu pergunto, esse texto está se referindo ao quê? Para quem Marcos está se referindo? Eita, trem, agora lascou-se com Gerais. Está falando para a Igreja Assembleia de Deus do Campo do Recife. Está falando somente. Pronto, tá falando só para eles. Não é possível, cara. Poxa. Olha, você sabe, Marco viu Jesus? Cara, veja bem. Marcos não viu, gente. Lucas também não viu Jesus. Eles pegaram o que alguém disseram aí. Zé, aproveita este tempo maravilhoso que a gente está tendo aqui para você ganhar tempo, para me explicar essas coisas. Você está querendo ganhar tempo para perder logo o horário, para chegar logo no horário e você ir embora, cara. Não é essa a ideia. Eu gostaria que você... Escute, não é que eu estou querendo ganhar tempo para ir embora. É que eu tenho também compromissos. E eu já afixei meus compromissos, que a gente combinou 1h30, 90 minutos. Então vamos ter, esse texto de Marcos, capítulo 8. Tudo bem. Marcos, me explica rapidinho aí. Marcos, capítulo 8 aí, o que eu acabei de ler para você. Versículo 38 diz o quê? Fala sobre o quê? 8. Marcos 8, 38. Olha, você está ganhando tempo, cara, com esse negócio. E não é um revólver. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem... Oi? Não. Marcos, desculpa. Está em Romanos. Eu acho que você está em Romanos aí. Só um momento. Isso é para você, quando você estiver fazendo seus vídeos, falando dos ateus, que você possa refletir profundamente que ateu não tem venda nos olhos, que ateu não é burro, que ateu não é ingênuo, e que ateu não é filho das trevas. Não, eu não tenho ateus como filho de trevas. Apesar, a única coisa que eu vejo é que ateus, eles são seres humanos. E seres Tudo humanos bem, responde rapidinho aí esse texto de 8:38, para a gente ganhar o tempo, para você não perder seus compromissos. 8:38. Lá vai. Certinho, vamos lá. Qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora. Essa geração, ou esta? Está escrito na sua Bíblia aí. Nesta. Por favor. Adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. E aí? O que é que você quer saber? Ele está falando que vai se envergonhar de qual geração? Da geração que está lá. Daquela geração. Só que aquela geração peraí. E o texto está dizendo bem claro aqui, quando vier na glória de seu Pai. Isso quer dizer a vinda dele. Quando vier. E aquela geração, ela vai sumir da existência de Deus? Não. Aquela geração vai estar viva. Então, aquela geração, Jason, ela será envergonhada no dia da vinda do Filho do Homem. Não está falando isso. Não está falando isso. Está falando, deixando claro aqui, Osiel, por favor, meu amigo. Olha, ele está falando que aquela geração de pessoas que ali estarão vivas. Isso quer dizer que não demoraria muito. Não demoraria mais do que 40 anos. Geração, meu amigo, se eu acabei de dizer que nesta geração aqui está acontecendo como é que eu posso dizer, as Olimpíadas em Tóquio. Eu não estou falando de uma outra geração futura, eu estou falando desta geração. E ele está falando, ai de vós. Vocês que têm vergonha de mim, vocês estarão vivos, porque vocês estarão vivos para ver a vinda de Jesus, a minha vinda, na glória, com poder e grande glória, e eu vou julgar vocês. Sim, aí veja só. Estou vendo. Você tem uma certa dificuldade em entender, sim. Sim, você disse dúvida. Que não, você acha que não, mas você tem. Apesar de tudo, veja só. Fugindo um pouco aqui do nicho desse assunto, tem um vídeo seu, onde a gente observa, que você fala que uma jovem de 13 a 14 anos, mais ou menos, ela recebeu, você não acredita que o Espírito
num corpo de uma pomba, manteve ali a relação e gerou Jesus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o espírito estaria no corpo de uma pomba para manter a relação. Eu nunca falei isso para você. Falou. Não, eu falei em forma de pomba. Então, mas não está, Jason. Ele não diz que está em forma de pomba para gerar. Não diz isso, meu amigo. E você falou. Mas não diz isso, querido. Então é isso que eu estou dizendo. Dentro de muitos argumentos errôneos, você pode estar também errando nisso aqui. Cara, peraí, calma aí. Você está dizendo, então, que quando o Espírito de Deus veio, o Espírito Santo, pousou em Jesus, ele estava em quê? Mas você não estava se referindo ao batismo, você se referiu à geração de Jesus. Pomba. Ao matrimônio de Maria. Pomba foi isso que você se referiu. Do Espírito, meu amigo. A água também é, o óleo então, também pronto, é. Então, se eu dissesse óleo, escute, se eu dissesse óleo, água, mover, ar, vento, tudo estaria se referindo ao Espírito. Eu falei pomba, porque é uma representação do Espírito. Qual foi o problema? Onde é que você está querendo arrumar o problema aí agora? Não é arrumar o problema. O que eu estou lhe dizendo é que da mesma forma errônea que você declarou isto, você pode estar declarando e outros. Então, tudo bem. Então, o Espírito que estava ali e que engravidou Maria, foi o quê? Não era o símbolo da pomba que estava ali também? Não. Não era o símbolo da água que estava ali também? Não. Vamos ler o texto? Não, eu quero... Poxa, não. Se você for falar de texto, eu vou falar para você sobre escravidão humana. Na Bíblia, onde Jesus apoia. Eu posso ler o texto? Não, que texto é que você quer ler para mim? O que você errou quando você disse que... Não, meu amigo, não. De verdade, olha, eu vou te dar a oportunidade para que você possa explicar o texto onde nós estamos inseridos para que o teu horário não possa ultrapassar. Eu estou lendo com você, Marcos 8, versículo... Com autorização, com todo respeito, eu posso ler o texto aonde você diz que a pomba teve relação com Maria. Cara, eu não falei que pomba teve relação com Maria, cara. Jason, veja seu último vídeo, Jason, onde você fala de Nínive. Você diz, você quer me convencer, falando a sua fala. Sobre o que você quer falar comigo agora? Desculpa, de verdade. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, que da mesma forma que você interpretou errado aquele texto, você pode... errado? É isso que eu estou dizendo. Posso ler o texto? Leia. Pelo nome de Jesus, leia. Vamos, Glória, pelo amor de Deus, você fala o nome de Jesus. Cara, eu tô aqui sinceramente. Tá vendo que todo ateu, no final, ele tem a raizinha ainda de Jesus? Ele tem. Deixa eu ler aqui. Então quer dizer que se eu falasse Virgem Maria, aí você diria que eu era católico? Pode ser. Mas crê nos ensinamentos, né, Jesus? E se eu dissesse, então, graças a Zeus, eu acreditava nos deuses olímpicos? É a sua declaração. É a sua declaração. Isso, cara? Eu tô falando uma linguagem metafórica. Eu sei. Mas se você não crê, para que citar o nome dele, não é? Mas eu cito o nome porque é costume, é cultura, cara. Fala Jesus para você, não tem problema. Mas se nós somos ateus, seguindo uma dispensação que não crê, nós temos que perder os costumes daquilo. A gente tem que perder os costumes. Não, cara, não vamos ser ateus. Deixa eu ler. Lucas 1, aonde fala do acontecimento. Eita, ele já mudou, já foi para outro lugar. Diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada, certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando, e aonde estava sentada, ele disse, alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. Ele é contigo, Jesus. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não tem mais ou temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Só. Mas você, no seu vídeo, reveja seu vídeo, você cita dizendo que não queira você querer que eu acredite que uma jovem de 13 a 14 anos manteve relação com o espírito no corpo de uma pomba, Jason. É quando gerou Jesus, não houve ainda a intervenção do corpo da pomba para acontecer a geração. No batismo, sim, mas na geração, o feto de Jesus não houve. Aí é isso que eu quero que você entenda, que da mesma forma como você não fez a exegese certa do versículo, você pode estar também se complicando nesta parte. Você acha, então, que quando eu leio para você Lucas, capítulo 21, versículo 22, que diz o seguinte: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas escritas. Tá? Jesus está falando aqui, através do biógrafo Lucas, isso eu estou falando do personagem Jesus Cristo, dentro das Escrituras, tá? E ele fala, versículo 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quer dizer que aqui, nesse versículo, está dizendo que aquela geração ali estaria recebendo a vingança de Deus. Ou você acha que isso aqui também não é isso? Não é aquela geração. Está se referindo. Como é que pode ser aquela geração se depois de 50 dias houve o Pentecoste, a igreja ela foi levada para outros lugares, Etiópia, ela foi levada para Roma. Então, como é que ele estava falando para aquela geração? Quanto tempo leva uma geração? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Pronto, 40 anos é uma geração. Uma geração. Então, como é que se ocorreu o dia de Pentecoste? E depois do dia de Pentecoste, muitas igrejas foram fundadas depois daquilo, passando ou quebrando esse pensamento daquela geração. Aquela geração, Jesus, que a Bíblia ela está se referindo, é por isso que eu digo a você, ela pode estar de uma forma literária ou ela pode estar de uma forma simbólica. Por isso que é preciso nós pegarmos... Literal. O texto ali é literal, não tem nada de simbólico ali. Jason, eu vou te pedir encarecidamente, de coração, em nome até do bairro que a gente mora aqui, né? Esse bairro lindo, que quem não conhece aí vai passar a conhecer. Cara, muito obrigado. Um prazer, eu preciso me retirar, pois eu tenho compromissos a fazer. Por isso que eu disse a você que iria mais dos 90 minutos. A gente já fugiu até 11 minutos. Eu tenho alguém me esperando que precisa dos meus auxílios. Então, não sei como é que vai fazer, se você vai permitir eu já me despedir. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Dê aí suas considerações finais, tá bom? E aí, só quero te fazer uma pergunta última, posso fazer? Pode fazer. Jesus falou que voltaria quando o evangelho fosse pregado a toda criatura. Aí eu pergunto, o evangelho já foi pregado a toda criatura? Não. Não foi pregado? Não. Então eu vou ler Colossenses capítulo 1, só para a gente terminar. Você acabou de dizer que não. Pode ler. Colossenses capítulo 1, versículo 23, para depois você não dizer que eu estou inventando coisas e tendo coisas fora do meu contexto, tá certo? Colossenses 1, capítulo 1, versículo 5, Brasil. Escuta o que é que diz agora. Ele falou que o evangelho não foi pregado a toda criatura. Agora escuta o que é que o texto diz. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Paulo está dizendo aos Colossenses que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura, e agora? Certíssimo. A toda criatura ele não disse não, ele disse mundo.
E o mundo ali é igual aquele confins da terra. Os confins da terra a qual Jesus falou. Era só Jerusalém? Dizia a respeito só a Jerusalém? Não, você disse que... A mesma coisa Paulo está dizendo. Bom, o Brasil ele foi fundado naquele tempo. No tempo que Paulo estava falando. Não, a todo mundo. Lógico que não tinha Brasil, Jason. Aqui, ó. Então ele falou numa forma... Paulo ele mencionou, mas ele não mencionou o mundo todo. Foi ele mesmo. Mencionou muitas cidades. Não mencionou o mundo todo? Não, gente, é porque ele diz o mundo, é uma palavra que ele quer usar. Tudo bem. Para o conhecimento de Paulo, ele estava chegando em todas as cidades. Mas sempre havia uma descoberta a mais para ser realizada. Não, peraí. Então você acha que esse mundo não se refere a todas as criaturas? Não. Não? Então eu vou ler o versículo 23 para acabar com a tua vida agora. E se na verdade permanecerdes, versículo 23 agora, de Colossenses capítulo 1, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. E agora, isso é o quê? Sim, gente. Mas Paulo, escute. E vai, me diga aí, por favor. Sim, Paulo, aí você acha mesmo que Paulo, ele pregou a toda criatura no tempo dele? O evangelho foi levado, porque não só tinha Paulo para levar o evangelho. É uma forma que ele está achando de comunicar. Meu amigo, você está... Meu amigo, olha, com você todo respeito, eu tenho que me retirar. Eu já perdi muito tempo. Tá, tudo bem. Mas coloque o nome do seu canal. Deus existe, para Deus é gaiato. Porque você não acredita nas escrituras. Por mais que eu leia para você, eu estou lendo para você agora. Não. Eu perguntei para você, eu deixei bem claro, perguntei para você o seguinte: você acredita que o evangelho foi pregado a toda criatura? Você falou que não. Aí eu te provei agora dizendo que o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. E como ele chegou a mim agora, Jason? Meu amigo, chegou em mim agora, se ele já tinha sido pregado a toda criatura. Sabe por que chegou atrasado para você? Porque esse livro aqui é um livro falso e você está aí agora acreditando numa mensagem pretérita, não numa mensagem futura. A mensagem é pretérita, a mensagem não é futura, meu amigo, tá certo? Bom, você pode se despedir agora, se despeça das pessoas. Vamos lá, senão não saio daqui não, tem alguém me esperando. Dê as suas considerações finais, por gentileza. O canal Além da Fé com Jason Ferreira. Foi um prazer tê-lo aqui nesta noite. Né? Tê-lo não, está aqui, né? Porque tê-lo é você quem representa. Está no canal Além da Fé. Lembrando a vocês, cristãos, que estamos aqui defendendo a fé. Se você teve algum cristão aí nesse canal, eu peço encarecidamente, dá uma olhadinha lá no meu canal Deus Existe, aonde tem perturbado, tem deixado ateus eufóricos, né? Então, chega lá, deixa like, inscreve-se no nosso canal, propaganda isso aí para o mundo todo aí, para vocês verem que ainda tem pessoas que defendem a fé e crê na inspiração divina. Então, para o povo daqui do canal Além da Fé, obrigado aí também por vocês me receberem, principalmente ao Jason, e que teremos umas próximas oportunidades, né? Minhas considerações. Oziel, obrigado. Desculpe a maneira que nós estamos num debate. Não. Eu digo assim, nós estamos num debate. E eu quero depois apertar a sua mão, Jason. Rapaz, vai ser uma honra para mim. Olha, veja bem, entenda bem uma coisa. Nós não estamos aqui debatendo pessoas. Estamos debatendo ideias, tá certo? Eu sou uma pessoa que gosto da sua pessoa, certo? Pela generosidade, você é um garoto muito esforçado, ao mesmo tempo ousado, inteligente, um garoto que tem um futuro para frente, mas que ainda não compreendeu a base das escrituras pretérita, tá? Te desejo um fortíssimo abraço. Você me elogia e na mesma hora você passa o rodo. É assim que acontece. Mas quero te dar um abraço forte de irmão, tá? Você é o meu conterrâneo. Eu falei para você que eu não iria aqui alisar para ninguém, para nada. Eu iria falar o que está dentro da Bíblia, tá bom? Mas desejo a você um fortíssimo abraço.
tá? Eu vou continuar um pouquinho aqui com os meus telespectadores para agradecer algumas pessoas que aqui estão e você já pode se despedir caso queira. Ok, brigadão aí, viu, pessoal? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, Oziel. Bom, estamos aqui, tá certo? Agradecendo a todas as pessoas, 914 pessoas aqui com a gente. Que legal, que bacana, que honra. Eu chamei o Oziel, amigo nosso, né, para que a gente pudesse conversar, porque ele tem um canal chamado Deus Existe, e eu prestigio de todo o meu coração, né? Aqui está falando, eu não sei ler esse nome, Jesus, que isso, Alencar. Oziel, você não vai para o céu. Então, gente, brigadão aqui pelo carinho, tá? Brigadão pelo carinho, obrigado pela força de vocês, tá? Por estarem aqui comigo, por atenderem sempre aos pedidos, quando eu falo com vocês, gente, vem aqui para a live, nos ajuda, esteja presente hoje, nossa, 900 pessoas aqui com a gente, até essa hora, e parece que está vendo jogo aí, muitas pessoas deixaram de ver jogo para estar aqui. Agradeço ao biólogo Henrique, ao Antônio Miranda, um canal que, putz, gosto demais, tá? Oi? Ô, rapaz, me desculpe, gente, porque às vezes tem superchats aqui, ó, que eu não tô lendo. Me perdoe. E sobre a questão que algumas pessoas falaram, pergunta para ele sobre escravidão. Não dava para perguntar, porque a gente tinha que se ater ao tema, e eu sabia que quando batesse os 90 minutos ali, ele iria pedir, né, para poder se retirar, né? E, infelizmente, é isso. A gente tenta conversar com um cristão dentro da própria Bíblia dele. A gente não está falando de ciência, a gente não está falando de arqueologia geral, a gente não está falando de antropopaleontologia ou da paleontologia, para que a gente pudesse conversar sobre outros assuntos importantíssimos. Mas, se ele quer falar sobre a questão bíblica, porque se sente mais seguro, uma pessoa que tem 10 anos de cristão, não é uma pessoa boba, tá certo? E assim, agradeço ao Telmo. Telmo, obrigado, querido, pelos R$10. Estou feliz pelo crescimento do canal. Eu me lembro de ter sido um dos primeiros a sugerir mudar o nome do canal. Verdade, hein, Telmo? Obrigado, meu querido. Aqui o Ed Santos já passou, correu aqui, né? Ed Santos está dizendo, parabéns, Jason. José Antônio está dizendo, teu pastor vai te dar uns cascudos, Oziel. Olha aí, Oziel, tá vendo aí? Que coisa. Então, o Clay Newton, o que tem mais aqui? A Liga Racionalista, tá dizendo aqui também, Jason, tu és foda. Mano, puta que pariu, muito obrigado, cara. Obrigado ao Antônio Miranda, do canal Liga Racionalista. Então, o Clenilton está dizendo, Oziel, me tira uma dúvida, se Jesus é Deus, porque ele falou que sobre tal papá... Infelizmente, o Oziel já foi embora, Clenilton. Infelizmente, me desculpe, meu amigo, viu? E aí, queremos análise pós-debate. Bom, a análise após o debate é que o texto deixa claro, pessoal. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que vocês mesmos foram testemunhas oculares, auditivas, visuais, de que o texto é pretérito. Só que Jesus, aqui dentro das Escrituras, ele é um baita de um mentiroso. Por quê? Se ele diz, e deixa bem claro que voltaria naquela geração, coisa que eu mostrei de tudo quanto é tipo de jeito, mostrei, mas o cara ainda assim não quis ver o texto, ele estava interpretando ali ver com vinda, com vir, né? E aí fica complicado, né? Não tem o que dizer. E aí não tem o que dizer. Charles Santos está dizendo, né? Deixa eu ver quem está mais aqui, quem é? Liga Racionalista, Jason, como Jesus vai voltar se nem tem mais tribos de Israel? Era isso que eu queria perguntar. Meu Jesus. Verdade, né, Antônio? Antônio, verdade, cara. Como é que Jesus ia voltar se não tem mais tribos de Israel? Tá aí, Oziel, responde essa daí, do Antônio. Ô, Antônio, se eu tivesse pego isso daí, esse teu raciocínio lógico, é por isso que eu digo, cara, o Antônio é foda. O Antônio mandou, mas eu não vi, Antônio. Tu sabe que, né? Sabe que eu tô aqui, mas que eu não sei mexer muito nesses trecos aqui, fico ligado muito ao que o biólogo Henrique está dizendo, leia os chats. Verdade, cara, eu tenho que ler os chats, certo? Antônio, opa, Oziel precisa comer muito arroz com feijão para encarar
o Jason, não precisa nada disso, só precisa de ser fiel às escrituras, admitir, realmente, Jason, olha, poxa, cara, realmente eu não sei explicar isso, mas falta ali um pouco de pegada e de humildade para reconhecer que o texto é pretérito. Tanto é que o Antônio falou aí agora para vocês. Li aqui o comentário dele, onde ele diz que Jesus não poderia nem voltar, porque não existe mais as tribos de Israel. Oh, isso é uma questão lógica, poxa. Então, fica bem difícil. Então, os superchats, pessoal, brigadão pelo assunto, pela força que vocês dão ao canal, além da fé. Quero agradecer muito ao pessoal que está aí na Europa, alguns outros que estão aí na América do Norte. Muito obrigado aí, Estados Unidos, em diversos estados, dos 50 estados. Quero agradecer às pessoas. Jason, hoje você representa muito bem o ateísmo, Liga Racionalista de novo. Obrigado, cara. Eu tô procurando essas mensagens do Antônio e não entendo, não tô vendo aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Tem alguém aqui que queira fazer mais alguma pergunta? Não dá para abrir live hoje, galera. O Antônio tá falando aí, o Jason Ferreira está com Jesus mitológico no cérebro. Isso é verdade, né? Olha aí, que coisa. Então, pessoal, olha aí, estamos terminando a nossa live de hoje, né? Com 760 pessoas. Então, Santos Bahia está dizendo, estamos com você, Jason. Obrigado, muito obrigado. Eu estou aqui para compartilhar. Eu estou aqui para que a gente possa, né, expor alguns pensamentos, alguns sentimentos e algumas coisas que estão na nossa cabeça que realmente não tem explicação. Algumas pessoas dizem assim, mas o Jason nunca conheceu Jesus. Realmente não teve condição de conhecer Jesus. Participei da igreja, fui pastor, administrei a igreja, certo? Fiz tantas outras coisas. A tia Té está falando aqui, Jason, leia os superchats. Onde que eu leio os superchats? Vai sumindo aqui para mim, gente. Eu tô aqui no celular, pessoal. Eu não tô no computador, não tenho um computador, não tenho um notebook, eu não tenho ainda, entendeu? Eu não tenho como ler aqui agora, ver isso daqui, tá? Por um notebook. Então, não tem condição de fazer isso. Estou pelo celular. Eu estou manejando tudo aqui ainda pelo celular, tá? Então, os crentes, a Zetinha está falando, os crentes sempre arrumam desculpas mentirosas para responder. Isso é verdade, né? Ótima live, muito obrigado. Tá falando aqui, abre uma live com o Fábio. Eu gostei, tal. Jason não volta, porque o julgamento que ele andava já morreu, e ele está com a preguiça de vir a pé. Tio Ateu, opa, cadê o tio Ateu aqui? Tio Ateu, Jason, parabéns pela coerência. Ô, tio Ateu, brigadão. Até peço às pessoas, por gentileza, que possam se inscrever no canal do tio Ateu, tia Teia, tá? Então, pessoal, é isso. Meu muito obrigado. Agradeço a vocês pelo carinho. Não é fácil passar quase aproximadamente 2 horas aqui para poder estar explicando isso aí para vocês, mas muito obrigado pelo carinho. Vocês têm um carinho muito grande pelo canal Além da Fé. Sabe, o canal está crescendo, nossa, de uma maneira desproporcional. Sabe, nem eu mesmo entendo, mas que bom que vocês que compartilham meus vídeos, olha, você que está do outro lado, que está me ouvindo aqui agora, certo? Você que compartilha meus vídeos, você que sugestiona meus vídeos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, muito obrigado. Obrigado a você pelo carinho que vocês têm ao meu canal. Então eu espero muito que eu possa ser um instrumento na vida de vocês, que eu possa chegar em mais corações, que eu possa atingir mais cérebros e que a gente possa... O que mais tem por aí? Então, a respeito da live com o Raf, né? Estou lendo aqui também. Não sei, ele até mandou um áudio aqui falando que ele só pode abrir live a partir de agosto, né? Então, a partir de agosto, quem sabe estaremos juntos. Deixa eu ver, inteligente, tal, papá. Bom, é isso. Pessoal, muito obrigado por tudo. Fica na paz, tá? E até o próximo vídeo, se Zeus quiser. Opa, um superchat aqui. Perdi a live, peguei só o como, mas vou assistir mais tarde. Mas como o seu Jason é fera, sei que valerá a pena depois. Sem dúvida, Rodrigo. Obrigadão pelo carinho, obrigado pelo superchat aqui também. Você nos ajuda muito mesmo, tá? E o valor que entra aqui
dá para ajudar em várias despesas para que o canal possa continuar firme e forte, tá certo? Pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Abraço, como diz Antônio. Fui!